Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer uma coisa super simples. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer um desenho, como que a gente transpõe de 3D para 2D. Na verdade, muita gente tem essas dificuldades assim. Na verdade, antes de mais nada, pega o lápis e assim, risca. É legal você entender os processos, riscos, círculos. Dá pra ver? Tá dando pra ver? Vou fazer com uma caneta. Então assim, círculos. É interessante sempre tentar fechar direitinho o círculo. Então, aonde começou, aonde termina. 8. Deixa fluir o dedo. E riscos verticais, horizontais, tá? Então tentar... É muito importante essa dinâmica. Na faculdade eu tive que fazer a gente comprou um pacote de Chamex, 100 páginas, e eu tive que fazer riscos, traços, círculos e oitos em 100 páginas. E o meu professor, que é mais louco do que a gente, corrigia um por um dos itens. Se eu me atinha, por exemplo, se eu fazia assim, e aí esse ponto, cadê? Ai meu Deus, tá muito no começo aqui. Aí esse ponto aqui, por exemplo, ficava muito forte, ele fazia um círculo marcado. É bizarro. Bom, mas agora eu vou mostrar pra vocês. Essa técnica é muito legal. Então depois que você tem um pouquinho de habilidade riscando, assim, a gente vai tentar transpor do 3D pro 2D. As maiores dificuldades que qualquer um tem quando vai desenhar é isso. Como que você pega a proporção, a dimensão e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo aqui. A minha linda caneca da Mary Poppins, tá? É uma caneca 3D, então ela tem volume. Ai, tá estourado. Ela tem volume, ela tem os detalhes de elemento, tá? Ela tem toda uma proporção. O que acontece? O seu cérebro sabe que isso é redondo. Ele tem certeza que isso é redondo. Deixa eu te ler que isso é redondo. Ai, meu Deus. Bom, tudo bem. Aí, o que acontece? Quando a gente vai passar pro papel, às vezes o redondo soa reto. Então, por exemplo, se você tá vendo assim, ele não é mais redondo, ele é reto, é uma linha reta. E o nosso cérebro não consegue entender isso. E ele insiste em querer fazer redondo algo que não é, de acordo com o que você tá vendo. Então, pra não ter mais acidente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar o objeto que a gente tá vendo. Então, a gente vai ignorar completamente. Esquece que é uma caneca. O que a gente vai se ater a relação entre o ar e a caneca. Então, tudo que a gente tem de espaços vazios é o que a gente vai se ater. Então, ó, vou colocar a caneca aqui. Vocês conseguem ver? Isso. Bom, pra mim fica difícil porque a caneca tá de lado e eu não tô. Vou botar um pouquinho aqui na diagonal, tá? Bom, o que eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo, primeira coisa, eu tô vendo isso daqui. E isso daqui. Isso é a primeira coisa que eu vejo em relação ao quê? A isso daqui, ó. Então, aqui tem o ar. Tá? E aí eu vejo essa forma aqui, que é essa forma daqui, ó. Dessa borda aqui, ó. Tá? Essa é a minha visão, né? Depois disso, eu vejo daqui, eu vejo um círculo, eu vejo isso daqui, ó. Que vai até aqui. Aqui desce. Nossa, já tá dando errado, mas tudo bem. Aí aqui, ó, eu tenho esse espaço aqui, desce aqui, faz um trem assim, um bico. Que não é um bico, é uma curva. Porque o nosso objetivo não é ver o que são as coisas.
Aqui desce. Aqui tem isso. Desci. Tem esse espaço aqui. Olha só minha caneca. Já tá ficando numa, né, tridimensionalidade. Maravilhoso. E aqui tem outro risco que é assim. O espaço que ele ocupa entre ele. Isso daqui vai aqui. Tcharam! Ficou maravilhoso. Gente, tá muito difícil aqui a posição, mas eu juro que funciona. Ó, um grampeador, tá? Um grampeador vai ser mais fácil. Então, o grampeador, eu vou ver o espaço que ele ocupa aqui, ó. Então, ele tem aqui uma linha reta, aqui outra, ele tem um pouquinho na diagonal. Aí aqui o ar tá bem aqui, é só isso. Esse vem até aqui. Aí aqui vem pra cima, sobe aqui, vem aqui, tem uma curva. Aqui tem esse espaço ocupado que vem aqui, passa aqui, redondo aqui e cobriu aqui. Esse daqui vem aqui. Tcharam! Um grampeador. Testem. É uma técnica muito legal. O melhor jeito de começar é com um banco. Uma cadeira ou um banco. É muito interessante porque você consegue ver, você desenha então os espaços entre as formas. E aí a coisa vai ganhando corpo porque você vai vendo os espaçozinhos aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui tem um espaço. Aqui tem outro espaço. E aí você começa a entender os espaços que tem no vão livre e não a cadeira. Porque se você olhar só pra cadeira, você vai chapar ela e o seu cérebro vai o tempo inteiro estar te dando informações prévias do que é uma cadeira. Cara, esse vídeo ficou bizarro. Mas é isso, testem em casa, tá bom? Bom, vou aproveitar que não serviu de nada este vídeo e eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês testem, tá? Eu juro que é bem divertido. Bom, eu vou mostrar pra vocês como que a gente desenha um corpo humano de uma forma muito legal, tá? É super prática, vai ser bem rápido. O corpo humano adulto, ele tem mais ou menos uma cabeça para 7 ou 8 partes. 7 partes, geralmente. O que isso eu quis dizer? Ó, por exemplo, aqui tá o meu corpo humano. Cabeçãozão. Isso aqui representa claramente uma criança, pela proporção cabeça. Então, isso daqui é a cabeça dele, a gente mede assim, ó. Por exemplo, vou medir aqui com a minha caneta. Ó, a parte azul da caneta é uma cabeça. Aí eu venho aqui, 2 cabeças. Aí eu venho aqui, 3 cabeças, deu aqui. Então, isso aqui é um cabeção para 2 partes de corpo. Essa é uma proporção que um bebê tem. Não existe. Mas aqui a gente vai medir, então, uma cabeça para 7 partes. Então, eu vou pensar aqui, ó, que uma cabeça vai ser isso daqui. Então, eu vou contar 7 partes aqui, ó, do meu dedo, tá? Então, uma... Ó, risquei aqui meu dedo pra eu saber, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho minhas 7 possibilidades de corpo humano, tá? 7 partes.
Então, a primeira parte é uma cabeça oval. Nosso desenhando no ar, tá? Aí aqui o mais legal, o quadril tá mais ou menos aqui, tá? Então, essa daqui, entre a terceira e aqui a quarta, é a linha do quadril. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, que é o mais legal desse desenho, que a gente vai desenhar, às vezes vai desenhar um ser humano, um bonequinho, qualquer coisa, e ele sai anti-anatômico. Então a primeira coisa que você vê, você fala assim, nossa, que bonequinho legal, mas ele tá completamente anti-anatômico. Por quê? Porque existem algumas regras de como o corpo humano se porta e para e tudo mais, regras de proporção e tal. Mas uma muito simples, que é muito fácil, é o ombro é oposto sempre ao quadril. Então essa é uma regra bem legal para você desenhar qualquer bonequinho, tá? O ombro é oposto ao quadril. Então o ombro, ele sempre vai se posicionar ao contrário do quadril para balancear. Então aqui eu deixei, né, o espaço do pescoço, a gente vem aqui no ombro, tá? E aqui, ó, a gente tem aqui a entrada e o quadril da pessoa aqui, em oposição. Essa perna aqui, ela geralmente tá pra frente, ela acaba sendo mais longa, e essa perna aqui tá um pouquinho mais atrás, mais curta, mas na verdade, né, assim, a mesma coisa, mas pensando que a gente tem essa dinâmica. Então, por exemplo, aqui, se eu for botar o braço pra baixo, o braço vai estar aqui, esse braço vai estar um pouco mais alto, tá? Aqui eu vou botar o quadril. As pernas, a gente faz duas diagonais. Uma diagonal, duas diagonais. E isso você desenha aqui, então, a perna. A mesma coisa aqui, uma diagonal aqui, outra diagonal aqui. Então, eu venho aqui com a outra perna. Esse pé aqui tá na frente. Esse aqui tá mais atrás. Vamos arrumar esse quadril aqui. Esse braço tá aqui mais esse aqui mais pra cima. O peito já tá quase ali alinhado. E nós temos o nosso ser humano parado numa posição totalmente natural e não bizarro. Pensem só, se eu desenhasse isso daqui, ó, vocês vão entender. Se eu fizesse isso, tá? Olha que louco que seria um corpo assim. Ó, esse aqui. Ele não faz muito sentido. Você vai ver que o ombro da pessoa parece levantado. É bizarro. Tá? Então lembrem-se sempre que um em oposição... Acabou que a cabeça tinha que ser um pouco maior. Um em oposição ao outro. Um quadril mais baixo, o outro alongado. Tá bom? Eu acho que essa dica deu pra deu pra curtir um pouco. Mas é isso. Gente, eu queria dizer que eu desenho bem. Eu desenho um pouquinho bem. Eu vou mostrar só pra não ficar feio. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Ó. Esse daqui eu fiz quando eu tava grávida da minha primeira filha. Eu fiz em homenagem. Tá? Mas é isso. Meu Deus. Mais ou menos, né? Desenho assim, tem que desenhar pro resto da vida. O meu desenho, ele não é realista, não é nada. Ele só cumpre uma função, que como eu sou figurinista, eu preciso comunicar através do meu desenho que eu quero. E então, com esses desenhos, a gente consegue comunicar. Eu espero que vocês se divirtam. Depois a gente fala mais sobre isso.
E tentem com as crianças, é muito legal. Começa a olhar os objetos. Deixa eu ver um objeto aqui legal. Um objeto aqui que eu tenho um grande apreço por ele. Comecem a olhar os objetos não pelo que ele é. Esse aqui é um porta-lego, que é um Lego. Ai, que lindo. Então, em vez de a gente olhar, é um cubo, né? Tal, assim, você começa a olhar o contorno dele, o espaço que ele ocupa, o ar que ele ocupa, principalmente objetos vazados. Porque aí a gente vai entender, eu não consigo achar nada aqui. Porque aí a gente vai entender muito melhor a dinâmica. E vocês vão conseguir desenhar bem mais. Então, por exemplo, se eu for colocar isso daqui, um na frente do outro, a gente consegue entender onde um toca o outro sem o nosso cérebro nos tentar nos mostrar o errado. Porque o nosso cérebro tá falando, isso é uma cadeira tem 4 pernas iguais, do mesmo tamanho. Então o nosso cérebro vai falar, tem 4 pernas do mesmo tamanho. Só que não tem. Quando você vai desenhar, não tem. Uma é muito maior que a outra. Então, por exemplo, se você pensa que a gente tem isso daqui, se a gente pensa, por exemplo, que desenhando banquinho a gente tem isso, essa perna aqui da cadeira, né, essa perninha da cadeira, ela vai ser muito menor, por exemplo, do que aqui a perna da frente da cadeira. Então, o nosso cérebro engana. Então, esse é um ótimo exercício para ser desenganada pelo cérebro e aprender a desenhar uma caneca maravilhosa como essa.